Então, se o cara consegue desenvolver isso em 1 hora, 2 horas, cara, vai estar com os amigos, com quem tu escolheu pra estar do teu lado, na tua casa, fazendo churrasco, indo pra piscina, ou indo pro parque aqui, que a gente vai muito. Então, assim, ó, é isso. E quando tá trabalhando, cara, baixa a cabeça e vamos focar no trabalho, sabe? Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa. Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa boa hoje. Aqui do meu lado, então, o Ismael. Fala pessoal, Ismael aqui. Eu sou o Regis de Expansão da WePlan. Aqui do nosso lado, então, o Diego. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. E quem tá com a gente também é o Renan. Fala galera, vamos lá para mais um episódio. Hoje, cara... Olha, vocês vão ver o episódio de hoje, viu? Esse é pra ser o episódio que vai desbancar o episódio mais ouvido até agora, então, né? Tá joia. Renan, líder de negócio da WePlan. Maravilha. Então agora eu convoco todos os ouvintes a se direcionarem para o portão de embarque internacional número 39. A gente já chegou no episódio número 39, galera. E a gente tá trazendo aí convidados que vêm lá de fora, lá dos Estados Unidos. Então, Renan, faça as honras da casa e colete os bilhetinhos da galera, porque a gente vai embarcar aí pro exterior. Cara, legal. Então, a gente tem hoje, novamente, né, o Guilherme aqui com a gente, nosso grande amigo, parceiro, referência que a gente tem também dentro do segmento. Inclusive, que já participou uma vez com a gente aqui, que foi muito bacana. E hoje trazendo uma pessoa também que a gente ouviu falar muito já nos últimos tempos. E hoje a gente está tendo o prazer de conversar de uma forma aí presencial, digital, né? Que é o Rafael. Então, Guilherme, Rafael, obrigado aí pelo terem aceito o convite. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente bater um papo aí sobre o nosso grande segmento. Muito bem. Olá, pessoal. Olá, galera. Olá, amigos. Satisfação gigante de estar de novo conversando com vocês aqui, trazendo um pouco desse mundo dos móveis planejados, o qual eu faço parte. E hoje, mais que especial, aí tá com o Rafael Napoleão, aí, que é um ícone do segmento para mim. Hoje tenho a oportunidade de trabalhar com ele aqui na América e tenho certeza que vai agregar e trazer muito conteúdo aí para quem é da área e para quem não é também, né? O caminho passa dos planejados. A gente vai falar aí sobre mercado, sobre economia, sobre empreender. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse bate-papo hoje de novo com vocês. Olá, pessoal. Rafael que tá falando. Cara, é um prazer também estar podendo participar aí, falar um pouquinho desse segmento que eu sou apaixonado, né? Desenvolvo aí toda a minha carreira nesse ramo. Eu nunca trabalhei em outro segmento, então se vão aí mais de 25 anos dedicado única e exclusivamente a móveis planejados, né? Eu espero de uma forma muito tranquila poder contribuir aí com todas as perguntas e questões que vocês acham que sejam relevantes aí para a gente passar um pouquinho aí de tudo que a gente viveu desde as histórias no Brasil e hoje em dia há mais ou menos 5 anos aqui nos Estados Unidos. Maravilha, Rafael. A gente sempre faz uma perguntinha básica aqui para a galera entender melhor quem está por trás da voz aí do Rafael. A gente sempre pergunta quem é o Rafael na fila do pão, mas eu vou adaptar essa pergunta agora para o exterior. Você pega a fila aí também, né? Não é também um país sem filas, né? Qual é a fila que você geralmente pega aí? A fila da... Pedágio, do açougue. Da Disney, não sei qual que é a fila que você mais frequenta. O Guilherme é da Disney. O Guilherme, cara, deve ter sociedade já lá no... parques. Eu vou falar pra vocês assim, ó, se eu for falar um pouquinho de mim, eu acho que tem uma palavra que me representa, que seria
a questão da lealdade, tá? Eu sou um cara extremamente leal, né? Eu sempre brinco sobre lealdade e reputação, né? Reputação é tudo aquilo que os outros falam de ti, né? Então vocês aí que são ratos desse segmento, já estão há tanto tempo, vão escutar muita coisa sobre a gente e tal. Agora, lealdade é aquilo que tu é quando ninguém tá olhando, sabe? A transparência, ser cumpridor daquilo que tu se propõe a fazer. Então, o Rafael é um apaixonado por esse segmento, tá? E eu sou um cara extremamente leal. Eu sou um cara que eu sou cumpridor. Eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo, todas as equipes que eu tive a oportunidade de criar, que eles podem fazer porque eles vão ter uma pessoa por trás incansável para realmente realizar e a gente cumprir tudo aquilo que a gente combinou com nossos consumidores, com nossos parceiros comerciais. Mais ou menos de forma muito sucinta, é assim que eu me vejo. Interessante essa colocação da lealdade, ela vai muito de encontro com você ser comprometido, né? E com móveis planejados você precisa ser muito comprometido. Porque tu trabalha ali com um investimento que a maioria das vezes ele é um investimento alto, trabalha com sonhos, né, dos clientes. E aí, como tu fala, tu conversa com a equipe e tem todo ali um compromisso, né? Com o cliente, com aquele projeto. E tem que ir até o fim, né? Independente do que acontecer no meio do processo. E o nosso segmento é um segmento que ele tem historicamente, ele é marginalizado, né? Se a gente for lá atrás no passado, a gente vai lembrar de histórias de marceneiro que promete, não entrega, não cumpre, atrasa, tal. Então esse tipo de coisa, desde o meu início, eram situações que eu ouvia muito dos próprios consumidores, sabe? De chegar dentro das nossas lojas e fazer esse tipo de comentário. Então sempre foi uma coisa que foi me forjando, sabe? Então a questão do prometer e executar, cumprir, sabe? Então hoje, se eu for resumir em uma palavra aí, cara, é lealdade. Realmente eu sou um cara cumpridor daquilo que a gente combina e eu acho que isso faz toda a diferença. Isso que você tá falando, Rafael. E até porque, bom, olha o tempo de experiência que você já tem nesse mercado, né? E hoje num mundo com informação, com um mundo que cada vez mais também a gente vai tendo outros concorrentes, realmente só prospera, só continua no mercado quem segue esse caminho. Porque a pessoa que vai pela outra mão, ela pode até dar alguns passos, mas o mercado por si só vai peneirar, vai tirar ela do jogo, né? Então, quando a gente vê nessa roda de conversa hoje que a gente tem aqui pessoas há tanto tempo atuando nesse segmento, podendo estar aqui hoje falando sobre isso. E ainda saindo na rua, né? Indo no mercado. No mercado, indo pro Instagram, né? Então, com certeza aí são pessoas que eu, claro, posso falar, maior orgulho estar conversando com todo mundo hoje aqui. E tenho certeza que... E quando a gente fala sobre o nosso segmento, que lá atrás ele foi marginalizado e tudo mais, e não tem nada a ver com problemas, a gente sempre fala sobre isso aqui, Rafael, o Guilherme também, que é um segmento que muitas vezes é vulnerável a ter problemas, porque muitas vezes ele passa na mão de várias pessoas, vários profissionais, né? Que vem lá desde o processo produtivo, vem a transporte, vem o projeto, vem a prestação de serviço. Mas como a gente encara os nossos problemas, né? Acho que esse é o grande ponto. Renan, complementando o que você fala, o Rafael, a gente, quando conversa às vezes, eu gosto de uma coisa que o Rafael fala, que o nosso segmento ele é feito para dar errado, né, Rafa? A gente ele fala que a gente que é teimoso e faz dar certo. Porque é muito complexo, né? É muito complexo, não é um segmento fácil de ser executado, de ser vendido e tem que ter muito comprometimento para que a coisa aconteça da forma que tem que ser. Eu costumo dizer, Guilherme, que em imóveis planejados, 1 mais 1 nem sempre é 2. Às vezes ele dá uma variada, né? Uns milímetros, né? Nem sempre é 2, não vai por essa que... É verdade. Ô Rafael, pra galera que tá ouvindo aí e tá curiosa pra saber a tua jornada, como que você iniciou nesse mundo aí dos móveis planejados? Você já falou que tem tantos anos aí de experiência, como que você começou e como que você chegou até esse ponto de levar a marca pro exterior? Conta pra nós aí.
Vamos lá, o meu início, cara, eu não tenho como começar a falar da minha carreira sem falar do meu pai, né? Para muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, vão reconhecer o sobrenome Napoleão. O meu pai sempre trabalhou, né, com essa parte de imóveis planejados. Ele era gerente de uma loja de magazine, Hermes Macedo, não sei, provavelmente vocês são muito novos para lembrar dela, mas ela é como se fosse as Casas Bahia, ela era um pouco diferente, ela tinha mais coisa do que as Casas Bahia oferecem hoje, mas era uma loja de magazine. E nessas lojas, vai aí um pouquinho do histórico, a Florence iniciou as suas vendas de imóveis planejados dentro de lojas de magazine, já fazendo isso de forma planejada, né? Que eram móveis componíveis, que eles projetavam dentro das medidas dos módulos. E logo depois começou a Todeskine. Então, esse foi o início do negócio. E o meu pai sempre foi um apaixonado por esse segmento. E por volta de 1994, 95, ele saiu e acabou tendo a ideia de montar uma loja da Todeskine em 96. Então, desde que ele iniciou esse projeto, eu na época tinha 16 anos de idade, mais ou menos, e eu fui para dentro da loja, sabe? Na época, ajudar desde montar showroom, a trabalhar em todas as funções, entrega. Então, ele sempre foi o grande alicerce desse segmento. Por volta de 2001, quando tinha mais ou menos 19 anos, eu já assumi a minha primeira loja. Aí eu abri uma loja na ilha, em Florianópolis, onde eu já tinha ali condição de começar a criar minha equipe, conduzir as coisas da forma que eu entendia que seria a melhor forma para atender o público que a gente estava atendendo ali, sempre trabalhando com formas de lojas exclusivas. A gente nunca trabalhou com multimarcas ou esse tipo de coisa. A gente sempre entendeu que a gente tinha que focar todo o nosso esforço dentro de uma marca e tentar fazer dessa marca a mais lembrada, e para que o público em si percebesse valor naquele trabalho que a gente desenvolvia no local. Então, aos 19 anos eu consegui abrir a minha primeira empresa, né, juntamente com meu pai, onde a gente começou a formar um grupo. A gente chegou a ter em Florianópolis um total de 6 lojas, para vocês entenderem nesse período. E graças a Deus conquistamos aí grandes prêmios. Hoje eu tenho mais de 25 prêmios nesse segmento, desde marca mais lembrada, destaque do estado, nesse sentido. Sempre trabalhando dessa forma, nesse segmento e buscando a diferenciação. Até que, mais ou menos por volta de 2013, a gente faz um grande movimento de mercado, onde a gente acaba saindo do grupo Todeskine e a gente vai para um outro grupo, que é o que eu estou até hoje, que é o grupo Unicasa, né? Aí nessa situação eu trabalhei mais uns 3 anos ainda no Brasil, só que nesse intermédio, estando no Brasil, eu já comecei a migrar para os Estados Unidos, onde eu desenvolvo o trabalho até hoje. Cara, é interessante conversar com o cara que presenciou o nascimento dos móveis planejados, então. Você viu tudo acontecer, então. Tava perto, né? Posso dizer, Johnny, que eu tava perto, vamos dizer assim. Não, beleza, maravilha, Rafael. E o que motivou vocês a levar móveis planejados para fora? Né? Qual foi, assim, a motivação? O que aconteceu para você pensar em empreender lá fora nesse ramo? Johnny, eu vou te falar assim, ó. O início dessa história vem não pensando em comercializar os móveis aqui fora. Vem por volta de 2009, que eu vim para cá para passar férias, onde eu acabei adquirindo uma casa aqui, e eu
assim como em Floripa tem muito uma situação de casa de veraneio, de férias, eu criei uma casa de férias aqui, tá? Isso a gente tá falando mais de 10 anos atrás, e eu comecei a viver esse universo aqui dos Estados Unidos, muito pensando em férias. Na verdade, aqui era o meu refúgio para me desconectar de imóveis. Para vocês terem uma noção, eu gosto de falar isso porque é até engraçado. A minha casa aqui, eu tinha tanto essa situação de não querer falar de imóveis aqui, que a minha casa aqui nos Estados Unidos, a primeira, eu fiz com outro. Eu não fiz os meus próprios imóveis, para vocês terem essa noção. Que loucura, cara. Realmente não queria ouvir falar, hein? Eu não queria, porque aqui era como se fosse um refúgio, sabe? Só que o que aconteceu? Eu comecei a projetar a minha vida para viver ela aqui nos Estados Unidos. E aí veio de encontro uma situação que foi inesperada. Foi um amigo de um grande amigo meu, solicitou para que eu fizesse uma casa dele aqui. No primeiro momento eu disse que não, porque nem a minha eu tinha feito. E aí a coisa começou a tomar uma proporção de ele, pô, não, por favor, faz isso e tal. Eu disse, cara, sabe de uma coisa? Então eu vou fazer a tua casa. E aí foi o grande start, cara. Porque eu fiz uma casa completa, onde aí eu tive que me preparar para fazer essa venda, então de forma a entender como é que eram os móveis aqui, a pesquisar como é que eu iria executar essa montagem, como é que eu ia fazer a parte logística. Então tudo isso foi um grande projeto piloto. E a partir desse projeto eu tive contato com algumas construtoras. O cara que tinha feito a tal casa viu esse trabalho e ele ficou encantado, porque a gente está falando de um projeto que aqui em Orlando, essa área hoje moderna, hoje já está bem difundida, mas há 5 anos atrás os móveis eram muito rústicos, sabe? A cor dos móveis era diferente daquilo que a gente tem muito difundido no Brasil. Então, depois dessa situação de executar essa casa, esse construtor veio me buscar até o Brasil, foi me visitar em Florianópolis, aonde a coisa começou a tomar uma proporção grande e a gente começou a estruturar o negócio de forma para realmente desenvolver o trabalho aqui nos Estados Unidos. Ô Rafael, só pegar um gancho, só porque tá bem nesse assunto. Então, quando você chegou ali e começou a montar essa estrutura, o cenário que você encontrou era totalmente diferente do cenário brasileiro, referente a móveis planejados. Totalmente diferente, assim, eu vou te falar que os móveis em si aqui, eles têm, vamos dizer, 70% a 80% daquilo que é vendido aqui eram móveis que vinham da China, tá? Onde o padrão de qualidade era muito baixo. Eu tô falando pontualmente de Orlando, tá? Que era o local onde eu tava me deslocando. E aí é aquela situação, muitos olhavam para isso e falavam o seguinte: rapaz, móvel moderno aqui nunca vai dar certo. Ou ao contrário, que foi a minha leitura: rapaz, não tem nada moderno aqui, eu tô chegando num lugar onde tá todo mundo descalço e eu vendo chinelo, imagina a minha felicidade. Então esse foi a minha primeira visão, sabe? Mas uma coisa que é legal de falar para vocês é que aqui a gente vai de forma muito resumida falar de todo anos de trabalho, mas esse processo da minha saída do Brasil até a chegada aqui levou 4 anos. Tá? 4 anos, foram 4 anos de planejamento. Entre eu vir aqui, eu vinha, ficava 20, 30 dias pesquisando o mercado, entendendo quem vendia, quem não vendia. Para vocês, eu sempre gosto de contar, eu pegava pedaços de chapa de MDF e eu ia nos distribuidores aqui, eu perguntava, quem que compra isso? Aí os caras falavam, não, quem compra é a marcenaria tal, marcenaria tal, marcenaria tal. Eu ia em cada marcenaria olhar para ver o quanto eles estavam sendo representativos, quantas vendas eles faziam e tal. Então foi um trabalho, eu tive a oportunidade de recomeçar,
Como é que eu vou tentar colocar isso para vocês? Eu consegui chegar num patamar de negócio muito grande em Florianópolis, onde a gente chegou a ter 40% do share de imóveis ali, tá? O IPC, que é o Índice Potencial de Consumo daquela região, a gente fazia em faturamento praticamente 40%. Então, a gente conseguiu conquistar e desenvolver grandes negócios em Florianópolis, tá? Eu falo para vocês hoje, os principais hotéis, esse tipo de coisa, a gente trabalhou muito forte essa parte também. E quando eu pensei em mudar, eu queria pegar toda aquela bagagem que eu tinha adquirido nesse tempo todo que eu vivi em Floripa e eu queria trazer para cá de forma diferente. Então eu tive a oportunidade de fazer tudo de novo, só que eu já tinha vivido muita coisa. Então era como se eu estivesse vivendo um déjà vu. Acontece isso hoje ainda. Eu e o Guilherme, fazendo até um bate-bola aqui com ele, muitas vezes a gente se pega conversando ali e falando sobre isso. Porque a gente que tem muito tempo nesse segmento, às vezes eu olho uma situação pontual e vem rapidamente na minha cabeça que eu já vivi isso em outros momentos. Então a experiência... eu faço aqui um breve diferencial do negócio, que é entender uma coisa e ter experiência de uma coisa. Se eu falar para vocês assim, eu vou falar para vocês como é que se anda de bicicleta. Tu vai sentar, tu vai botar o pé direito, tu vai forçar, tu vai entender o que eu tô falando. Tu não vai ter dúvida do entendimento de tudo que eu te falo, como é que é andar de bicicleta. Mas a experiência de andar de bicicleta vai ser diferente do entendimento, sabe? Então, esse tipo de analogia eu gosto de colocar, porque muitas vezes, muitas pessoas chegam perto de mim e dizem assim, cara, como é que tu consegue fazer? Como é que tu tem esse respaldo que tu tem hoje? Hoje o Gui tá aqui, não me deixa mentir, em 3, 4 anos que a gente tá desenvolvendo esse trabalho aqui, hoje eu posso dizer para vocês que a gente é tão conhecido aqui em Orlando quanto eu era conhecido em Florianópolis. E a gente tá falando de 3 anos que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. E o seu cliente hoje aí, ele tem muito brasileiro ou americano mesmo? Como é que tá? Diego, assim, essa parte da divisão, esse foi sempre uma preocupação muito grande que eu tive. Porque o meu know-how sempre foi atender brasileiro, né? A gente sempre desenvolveu isso, então eu sabia que essa parte a gente ia tocar com maestria. Mas se fosse para atender brasileiro, eu não estaria aqui, eu continuava no Brasil. Então, eu vou te falar assim, esse é o grande ponto que eu ainda preciso muito avançar, tá? Porque hoje o brasileiro representa algo em torno de 70% do meu faturamento. Quando eu falo, eu vou falar brasileiro, latino e tal, e o americano apenas 30%. Só que essa mudança de chave, ela vem acontecendo, sabe? Eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente teve 3 clientes somente americanos. Então, são situações que me deixam muito feliz, porque essa virada de chave vem acontecendo. Um é russo, né? Fiquei sabendo. Russo também, né? Então assim, esse tipo de coisa realmente é a preocupação, tá? De aumentar o percentual de americanos e latinos e diminuir a nossa posição com brasileiros. Eu queria trabalhar hoje invertido, 70 americanos, 30 brasileiros. Porque hoje, o Gui aqui pode também contribuir, muita gente que chega em Orlando acredita que aqui tem muito brasileiro. E eu vou fazer uma analogia fora do nosso segmento agora. A gente viveu uma pandemia onde não podia viajar, certo? Ô Gui, como é que estava a cidade de Orlando? Vazia ou lotada? Não faço ideia. A cidade estava lotada de americano. O brasileiro representa menos de 1% do que gira nessa cidade. A diferença dos Estados Unidos é que eles são um país... Eu sempre digo assim, a gente vai falar de país de primeiro mundo, certo? Só que os Estados Unidos é o primeiro dos primeiro mundo. Então assim, eles têm uma autoalimentação
que é muito difícil da gente compreender, é muito veloz, sabe? A gente imaginando que, o brasileiro não ia vir pra cá, podia ser um problema seríssimo. Não, os parques estavam lotados, tá tudo lotado, entendeu? Mesmo antes, agora abriu, se eu não me engano, esses dias atrás, pra poder vir, mas a gente já tava com o parque lotado já fazia tempo, cidade toda a vida cheia, sabe? Dificilmente esse lugar aqui fica vazio. Legal, interessante. Era uma pergunta que eu queria fazer justamente sobre esse cenário pandemia, né? Como que tava se comportando aí? Tu já respondeu, então, a pergunta para mim. Basicamente, vida que segue, não foi tão impactante quanto nós sofremos aqui. Eu vou te dizer assim, claro, eu tô falando não dos primeiros meses ali de pandemia, sempre tem aquela situação de emergencial, que todo mundo se assustou e tal, isso também ocorreu aqui, mas a coisa flui de maneira mais rápida, sabe? Hoje eu sei que tem algumas cidades em Floripa ainda que todo mundo tem que entrar de máscara e tal. O Guilherme pode falar aqui, hoje em dia, para entrar de máscara aqui, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, mas é difícil. Muito raro. Muito Isso muito a Globo raro. não mostra. Mas sempre foi assim, Estados Unidos vacinou primeiro e exportou vacinas primeiro, né? Então é uma lição aí de combate, né? Eu trazendo essa curiosidade de como foi aqui e relacionado ao que o Rafael tá falando, se agiu na hora certa, foi intenso durante aquele começo, muito intenso. Mas acompanhando, a gente é brasileiro, acompanha, tem família, tem todo mundo aí, a gente acompanha como foi aí também, e a coisa não é tão organizada. Eu sempre trago a questão, acho que a gente conversou no começo ali sobre se tem fila aqui, né? Fila para alguma coisa. E aqui sim, né, Rafa? Tem fila. A questão é que a fila anda. É essa a diferença. A fila não fica parada, ela anda. Essa vai por story. E é literal isso. Então, E uma coisa que os números, né? Bastante tempo atrás o Rafa me trouxe esses números. Para o nosso segmento, o que aconteceu aqui é que as pessoas ficaram mais em casa, né? Isso trouxe aí acelerou esse mercado de home office em pelo menos 10 anos. E ficando mais em casa, as pessoas começaram a querer ter mais conforto. Então o cara olha para a cozinha dele e quer trocar, o cara olha para o móvel da sala dele e quer trocar, o cara tá no escritório, né? Quanto tem, né, Rafa? A gente tem aí o pedido de projetos para clientes que estão trabalhando em casa e não trabalhavam antes, ou trabalhavam menos tempo e agora trabalham mais. Então, eu acredito que no histórico, aí falando da Happening, a pandemia acabou até, né, Rafa, acelerando algum crescimento, né? Sem dúvida, assim, se eu for puxar no histórico, se eu não me engano, a gente ficou apenas 2 semanas, as 2 primeiras semanas que teve aqueles bloqueios, a gente parou mais por estar assustado do que por não ter trabalho, tá? E logo depois disso a gente percebeu, não, vamos baixar a cabeça, vamos focar no que a gente tem que desenvolver, seja home office, seja atendendo de maneira muito precavida, cuidadosa, mas a gente precisa continuar a rodar o nosso plano, o nosso negócio. E a pandemia, eu posso te dizer que veio, na verdade, eu sei que é um tema complexo, mas para toda essa área de conforto, né? E aí eu falo não só a parte de imóveis, mas como a parte de área externa, quem vende piscina, todo mundo ficou muito preocupado de não poder. Eu acho que uma área que sofreu muito, que foi a parte dos restaurantes, né? Tu não podia mais pegar os teus amigos e ir para um restaurante, então tu tinha que chamar os teus principais amigos para dentro da tua casa. E muita gente, às vezes, eu sempre falo um exemplo que eu até cito às vezes quando eu estou atendendo um cliente ou outro, tem muitas pessoas que às vezes tinham 2, 3, 4 carros aqui, mas não tinham uma sala de cinema para ver um filme com seus filhos, um home theater bacana. E ele começou a perceber, o que adianta eu ter 3, 4 carros se agora eu não posso nem pegar o carro e ir num restaurante. Então o pessoal começou a focar dentro da sua casa, então a cozinha tinha que ser a cozinha para receber amigos. Então essa mudança de posição
né, do que é, do que tem mais valor para essas pessoas, mudou muito pra gente. Pra gente foi muito bom. Então, desde que a gente começou a focar em desenvolver esses ambientes que davam mais conforto aí, como home, escritórios, que aumentou significativamente a nossa venda, foi realmente porque as pessoas estão buscando mudar a forma de viver mesmo. Eu acho que isso tudo vem para mudar um pouco de como a gente vivia antes. Eu quero fazer uma pergunta aí, pode sentir à vontade o Rafael ou o Guilherme para responder, tá? Rafael, você comentou, você estava falando ali um pouco sobre que o faturamento de vocês hoje, 70% gira em torno de brasileiros, enfim, latinos aqui. E você comentou também sobre uma porcentagem relativamente baixa de brasileiros hoje em Orlando. Então, vocês têm um mercado ainda gigantesco para explorar. São duas perguntas. Uma, o porquê que 70% do faturamento ainda tá entre brasileiros, enfim, latinos aqui, e só 30% local? Se é uma questão cultural mesmo, né? E o segundo ponto é esse desafio de vocês de virar essa chave. E qual que seria a estratégia para vocês virarem essa chave? É muito mais de nutrir, educar o pessoal local ali, o americano local que vive em Orlando? Qual que vai ser o caminho aí? Você tem como responder essa pergunta? Passou a bola. Bom, a primeira pergunta, eu acredito que a própria questão da língua, né? E eu não faço parte de toda a história da Happening aqui, mas conheço ela, né? Pelo que eu acompanho do mercado e pelo que eu vejo hoje estando dentro. Houve um movimento muito forte da marca, um movimento estratégico do Rafa em relação a começar realmente com pessoas que são referências aqui em Orlando, vender para essas pessoas. Porque Orlando, a gente vê aí nas redes sociais, é a cidade queridinha das celebridades, né? E a Happening tem um histórico muito legal aí de ter feito várias casas dessas pessoas. Muito até não se comunica, né, Rafa? A maioria. A grande maioria aí não se pode falar nomes porque as pessoas querem, né, sua privacidade, não querem divulgar. Mas tem muita gente tem muito brasileiro famoso que tem casa aqui, e a Happening fez várias casas desses brasileiros. E aí isso acaba criando um círculo. Orlando parece, sabe aquela cidade do interior? Todo mundo conhece quase todo mundo. Se não conhece pessoalmente, sabe o nome, sabe quem é. É mais ou menos isso aqui. Só que vamos falar assim da grande nata do Brasil. Porque a gente tem que, né, ser cristalino de dizer que hoje o brasileiro que vem para cá e compra uma casa aqui, seja para morar definitivamente ou para passar férias, ele está numa camada social já alta, né? Seja ele celebridade ou não, seja ele da mídia, seja ele artista ou seja um empresário. Então isso acaba conectando muito, né? Eu pelo que eu conheço do histórico da companhia, e hoje fazendo parte eu vejo isso acontecer, isso influenciou muito para atender, para a marca, né, virar uma referência para esse grupo de pessoas, né, para esses brasileiros que vêm para cá. Então, e aí eu acho que eu somo a isso também a parte do jeito que o brasileiro consome a parte de design também. O americano, falando, e eu falo isso direto, eu converso com clientes que moraram em outros estados dos Estados Unidos, e a gente que está no meio, o americano da Flórida é muito conservador em relação à arquitetura de interior, né, aos móveis. Tirando Miami, que Miami é uma bolha aqui dentro, tanto é que o valor hoje lá o valor do imóvel lá tá uma loucura. É um dos maiores, o Rafa acho que tem até esse número, para complementar em seguida. Mas tirando a Miami, a Flórida é muito conservadora, é um estilo de fazer móveis planejados
diferente do que a gente faz. A gente bebe, né, muito da modernidade, muito do contemporâneo, muito da Europa. Então isso também influencia. Claro que a gente não pode ter Orlando como os Estados Unidos é gigante, né, como uma referência de falar da América toda. A Happening está em expansão, está indo para outras cidades aqui da Flórida. Tem projeto, né, Rafa? Não sei se eu estou falando demais, mas tem projeto para sair da Flórida também, outros estados americanos. E quando você vai para outros estados, se você vê como é na Califórnia, como é em Nova York, aí já é uma coisa mais parecida com o que a gente faz, né, mais contemporânea, mais moderna. Então eu acredito que essa questão, respondendo, Renan, primeiro, cultural, o posicionamento inicial, né, eu acho que começou muito sendo referência entre pessoas que que influenciam o mercado brasileiro aqui dentro. E aí a outra parte é realmente a questão da cultura, né? Então esses eu acredito que são, Rafa, me corrige se eu errei, mas são os principais motivos aí da Happening iniciar o histórico dela com esse percentual de mais brasileiros do que americanos. Não, eu posso dizer que a tua resposta foi muito assertiva, tá? Eu até, antes de tu escrevendo, eu já estava escrevendo aqui. Então tem a questão cultural, eu acho que é a mais importante para responder essa tua pergunta, porque eu vou te falar o seguinte: dentro do grupo que é o brasileiro, né, dentro do povo que a gente está acostumado a lidar, a gente tem algumas facilidades. Primeiro porque a gente já sabe o que eles consomem, né? Então a gente conseguia trabalhar isso de maneira muito assertiva. E quando a gente fala de um outro povo, que é a questão do americano, a gente vai trabalhar um ponto que eu gosto muito, que é diferencial competitivo. Eu sempre trabalhei muito as minhas lojas em cima desse ponto, que é tudo aquilo que o cliente consegue perceber de valor. E eu não conseguia ter essa conexão com o americano, porque eu também tenho dificuldade com a língua, sabe? A minha equipe não tem o domínio exato, a gente não é nativo americano. E existe também um pouco de preconceito, porque a gente chega aqui como uma companhia de fora, a gente está falando aqui de muitos pontos que são bons, mas eu também quero pincelar aqui com bastante força tudo que é negativo, porque se bobear tem mais negativo do que positivo, tá? Então essa questão da gente não ter a língua de forma nativa, da gente não conseguir apresentar os diferenciais competitivos, aquilo que o americano percebe de valor, isso é muito difícil, isso precisa de tempo, a gente também precisava do tempo. Então esse tempo não só foi bom para o americano, como também faz bem para a gente, tá? Da gente entender as suas necessidades, como é que a gente se comporta. E uma das minhas preocupações também, eu nunca quis queimar a largada, sabe? No sentido, não adianta eu querer sair de uma forma desordenada. Eu sempre falo, comento para minhas equipes, eu não quero ir rápido, eu quero ir longe. Então, mas vale eu entender o consumidor, eu saber o que eles estão fazendo para depois a gente atuar com maestria, sabe? Eu digo pro Gui, eu sou sniper, eu não tenho uma metralhadora, eu tenho uma bala, eu boto no cartucho e eu mato. Então assim, essa é a nossa filosofia, entender e a gente fazer com o americano aquilo que a gente já faz muito bem com os brasileiros. E a gente vai mudar esse número, tá? Provavelmente o próximo podcast o percentual vai ser outro. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Por exemplo, vocês comentaram que o americano consome, há muito tempo atrás, consumia muito mobiliário da China, que é um planejado meio modulado, né, com pré-definido. Eles continuam consumindo, porque se eles não consomem da tua empresa ou de outras empresas que são oriundas do Brasil, que também atuam aí, eles consomem do mercado local? Já existe alguém fazendo planejado ali da forma que a gente faz? Ou eu posso te dizer isso com bastante propriedade, porque esse o último estudo que eu fiz foi exatamente em cima disso. Hoje a China representa nesse setor algo em torno de 70%, tá? Eles dominam esse mercado. Entretanto, tem
pontos a ser muito relevante no nosso cenário atual. No governo Trump teve muitos empecilhos para eles. Eles começaram a ser tributados. Antes para trazer móvel da China para cá, o tributo era 0. Hoje em dia, se eu não me engano, tá? Eu nunca trouxe móvel da China para os Estados Unidos, mas se eu não me engano, eles já estão pagando um imposto por volta de 50% do custo do produto, tá? Então, esse tipo de percentual gerou valores astronômicos de imposto. Então, isso não retrocedeu. Apesar do governo Biden, a gente sabe que ele tem uma boa conexão com China e tal, ele nunca voltou atrás nesse tipo de situação. Então eu acredito que a China vai cada vez representar menos. Eu acho que é isso que os Estados Unidos quer. Ele não quer ser refém de nenhum... Como era, né? Como estava. O percentual é muito grande. Se por algum motivo a China não atende aqui, vai ficar uma demanda reprimida gigantesca. Então, em cima disso, eu te falo que o meu objetivo é trabalhar nessas lacunas, sabe? Só que é muito difícil, lembra? Eu falo que é uma competição injusta, né? A gente lembra, o meu produto ele tem origem do Brasil, né? Onde vocês conhecem aí a carga tributária, o que a gente tem que pagar e tal. Aí quando a gente faz uma comparação com China, por exemplo, eu tenho amigos que vão em fábrica da China e até agentes que a gente conhece lá, que o chão da fábrica é de terra. É praticamente um trabalho, vamos botar assim, um trabalho escravo. Então é muito difícil da gente comparar com aquilo que a gente tem hoje. Hoje, desleal, né? A CLT do Brasil é o maior dificultador para o empresário, né? Um empresário hoje que quer investir realmente no Brasil, ele tem que ganhar um troféu, só por ele ter a vontade de empreender aí no Brasil. E eu gostaria de tirar outra pergunta também, que é em relação ao padrão. Se eles continuam fornecendo 70% aí do mobiliário da China, ele continua com aquele padrão inferior que vocês conheciam lá há 10 anos atrás? Porque a gente fala muito aqui em diferenciais de estrutura, né? Espessura, fita de borda, tipo de ferragem. O americano continua consumindo um produto mais simples, sem acabamento, mesmo ele tendo poder aquisitivo? Aqui tem um estudo, eu vou te responder da seguinte forma. Aqui tem um estudo que a cada 7 anos um americano troca de cozinha. A cada 7 anos ele troca de cozinha. Então, o que acontece? Eles não têm uma visão como a gente enxerga aí no Brasil. A gente trabalha garantia de 5 anos, tem empresas que dão garantia vitalícia, tá? Eles entendem que o produto ele tem começo, meio e fim. Então, ele já compra pensando na reposição, sabe? Por isso que eu falo para ti que a questão cultural, quando a gente fala de cultura, não é propriamente só trabalhar a linha, o moderno. É trabalhar todo o histórico que ele sempre fez, sabe? Então, esse tipo de situação, a gente precisa pensar e trabalhar muito para ser assertivo dentro daquilo que eles já consomem, sabe? Mas sim, tá? Respondendo a tua pergunta, o produto, ele é consumido ainda, ele é um produto infinitamente inferior ao que a gente trabalha, por isso que a gente não tem grande representatividade de exportação do Brasil para cá, porque o nosso produto ele acaba chegando aqui muito mais caro do que ele já tem aqui, entendeu? Dá para entender agora o tamanho do desafio de vocês, né? Porque aí eu queria entender, por exemplo, vocês vendem diferencial de atendimento, de solução, de tipo de acabamento ou design, né? Porque tu tem que definir um público para se diferenciar, que eu acho que é o que vocês vêm perseguindo aí há mais de 3 anos, né? Ismael, mas tem que... Eu gosto de traçar uma linha que divide isso, porque essa forma de consumir é diferente quando a gente fala de móveis planejados do que no Brasil. Aqui existe uma metade que é aquilo que é essencial para casa, que é quando a gente fala de cozinhas e banheiros, né? O que seria o habite nosso aí hoje a casa, acho que eu comentei no outro podcast, a gente tem que... A casa não dá largada, ela não é entregue se não tiver esses móveis. Então se tem uma cultura de mercado aqui, e a China veio, né, forte nisso, culturalmente, atendendo isso culturalmente,
com o modulado. São aqueles módulos de polegadas, como era o nosso planejado aí há muito tempo atrás, né? Lá no início, lá Florence, Todeschini e as marcas que iniciaram esse segmento no Brasil. Hoje tem essa metade. Aí tem o customizado, que é o sob medida, que é o planejado, que é a outra parte, né? Que é onde você vai fazer um painel na sala, onde você vai fazer um closet totalmente customizado, diferente do que eles entregam aqui. Eles entregam até em casas de médio para alto padrão, umas barras, uns metais, umas prateleiras nos closets grandes, que não são funcionais, né? Você perde muito espaço. Aí, esse é uma outra parte do planejado. Então, o consumo do planejado aqui, ele é diferente do que é no Brasil. Na largada, a gente atende construtoras também, então quando a construtora faz lá o custo dela, da obra, já está nesse custo, além do piso, da janela, de tudo que ela tem que colocar lá, os módulos, né? Os módulos da cozinha, os módulos do banheiro, porque ela tem que entregar isso pronto. E isso acaba fazendo o mercado girar muito. E hoje a companhia, a Penin, já vem, né? Isso é uma parte que não é da parte do customizado, ela também não é nem comunicada nas redes sociais, mas já vem atendendo, e eu digo isso com orgulho, né? Pelo esforço que eu sei que batendo pau a pau com China, né? Então, e sendo melhor em produto, longe, né? Muito melhor, mas conseguindo essa parte que é sensibilidade de preço, porque o construtor também, né? Ele precisa espremer tudo que ele tem na compra ali para aumentar a margem dele na venda do imóvel. Então, o customizado, aí sim, é quando você fala de fazer algo personalizado, editado, aí aquele americano mais tradicional, que está acostumado em pensar tudo em módulo, ele é um pouco diferente. Eu tive uma experiência, o Rafa me acompanhou nisso, né? Uma cliente que ela é brasileira, mas brasileira há muito tempo aqui, já bem enraizada, e o marido dela americano. É difícil, realmente é difícil eles entenderem que se eu precisar fazer uma porta com 466 milímetros, eu vou fazer, né? Que eu não preciso ficar preso a algumas alturas, algumas larguras. Eu posso fazer algo totalmente customizado, totalmente personalizado. E isso a gente sente para esse consumidor, principalmente de cozinhas, né, mais clássico daqui, a gente sente essa dificuldade. Agora, quando a gente consegue vencer isso e o resultado é colocado lá, cara, é incrível. Eles ficam encantados. Então, se eu entendi direito, eu acho que uma das poucas coisas que o brasileiro é melhor do que o americano é em produzir móveis. Eu não diria dessa forma, né? Eu acho que o brasileiro, e a gente falou um pouquinho de preconceito, eu penso que o brasileiro, como o Rafa colocou, a gente tem coisas boas, mas a gente tem também coisas ruins, né? E é por isso que a gente tem a fama que a gente tem. Quando a gente fala de atender o público americano, pelo menos eu que estou na ponta ali como venda, que é um sonho, né? Não é só porque ele representa um percentual gigante no mercado, é porque é mais fácil de negociar. É mais fácil de negociar. É mais reto, é mais objetivo. Eu sou brasileiro, orgulho muito da minha pátria, mas a gente tem nossos defeitos. É que nós temos o nosso jeitinho, né? E a gente que está aqui, a gente paga um preço por isso. Porque é aquela coisa, né? Os bons, às vezes, são colocados na mesma sacola dos ruins. Tem muita gente ruim, principalmente no nosso segmento. Eu queria contribuir aí nesse tema. Eu queria fazer uma divisão, na verdade, que é o produto realmente customizado e o produto eu vou chamar de padrão, porque aqui a gente vive num país que tem a maior classe média, né? A maior classe média do mundo, eu acredito ser, tá? Até tem que pesquisar para ver se realmente é isso mesmo, mas eu acho que é isso. Então, assim, ó,
quando a gente fala de customização, aí o céu é o limite. Aí realmente a gente tem grandes possibilidades e tal. Eu acho que a gente fala de igual para igual com companhias europeias mesmo, porque a gente, eu concordo com o Diego quando diz assim, pô, o Brasil realmente produz muito bem, a gente desenvolve isso de maneira diferenciada. Agora, quando a gente fala de padrão, aí a gente tem alguns complicadores. Hoje, o Gui que está à frente de algumas construtoras aqui, o construtor ele fala para ele o seguinte, cara, o meu budget eu quero gastar, exemplo, $15 mil na cozinha, faz uma cozinha de 15 mil, é mais ou menos isso. Ele não está preocupado se vai ter 2 gavetas, ou 3 gavetas ou 1 gaveta. Ele quer atender. Existe uma coisa que é necessidade. Atende a necessidade? Atende, tô dentro. Não atende, tá fora. Então assim, ele não tá preocupado, ele chega pro Gui, faz o teu melhor com 15 mil. Só que, pra gente chegar até aqui, meu Deus, a gente teve que remar muito forte. Por quê? Porque o cara precisa primeiro confiar no que o Gui faz. Confiar no atendimento que o Gui desenvolve. Então assim, é muito trabalho desenvolvido até que a gente chegue nesse patamar do cara chegar e dizer assim, eu tenho 15, eu tenho $20 mil para tu fazer algo para mim. Hoje no Brasil a gente trabalha muito diferente. A gente tem que faz um projeto bacana, aí o cliente chega, aí a gente começa, vamos limpar projeto, vamos diminuir projeto, vamos isso, vamos aquilo. E o cliente começa a fazer leilão. Que coisa séria, né? Eu sou um empresário, às vezes diferente até desse segmento, porque eu sei que no decorrer dessa caminhada muitos são investidores e tal. Eu sou empresário barriga no balcão, eu tô todo dia à frente, sabe? Todo dia eu tô vendo, eu tô atendendo, eu tô indo junto, eu sei onde é que bate a dor, sabe? Não é que alguém me conta, eu vivo o dia a dia do negócio. Então, esse tipo de situação é muito complexa da gente passar por cima dessas dificuldades, desses paradigmas, para o cara chegar e dizer, tá aqui, Guilherme, tu tem $20 mil para fazer essa cozinha. Quando a gente chegou nisso é porque o fator confiança já está totalmente a favor do Guilherme, sabe? Então é essa situação que a gente vem buscando muito, ter essa confiança dessas empresas, dessas construtoras, para que a gente desenvolva. Hoje a gente tem um produto específico para competir nessa linha, tá? Competir principalmente com essa companhia chinesa, essas companhias chinesas, e a gente vem dando muito foco nesse trabalho, mas é um trabalho com uma conotação completamente diferente do que loja de planejado atua no Brasil. Galera, então a gente percebeu aí que acabou conversando bastante sobre as diferenças, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais aí, entender quais são as diferenças mais gritantes ou as curiosidades que você percebeu, que vocês perceberam entre trabalhar com o mercado brasileiro e o mercado do exterior, ou como adaptar algumas práticas, sejam de atendimento, sejam de estratégia ou até mesmo do produto. Né? O Guilherme colocou no primeiro episódio que a gente gravou a questão do tamanho das casas, né? A dificuldade de se preencher. Tem mais alguma outra curiosidade bem interessante aí para trazer para o nosso ouvinte desse mercado do exterior? Eu vou tomar a liberdade de iniciar aqui, tá, Gui? Eu acho que a primeira grande, que já é um paradigma absurdo para quem vem do Brasil, é a unidade de medida. Hoje aí no Brasil a gente trabalha com centímetros e aqui já de cara a gente trabalha com square feet, né? Ou polegada. Então é tipo assim, só por esse parâmetro a gente já começa a ter um problema absurdo. Não existe um americano que saiba o que é centímetros. Então, isso, pensa pra gente dizer, pensa eu chegar pra uma pessoa e dizer assim, e eu vou falar pra vocês, senhores, eu sou um cara que eu me considero um cara bom de matemática, sabe? Só que quando a gente tá falando de polegada, o milímetro, ele é fracionado. Prestem atenção. Então eu tô falando tipo 43 quartos.
Pensa eu falar isso pra um brasileiro, ter tipo 2 medidas com 3/4. Ele vai achar que é um hotel. 5/8, sabe? É uma situação assim, ó, que tem gente que chega quase a chorar. Assim, Rafael, eu nunca vou conseguir fazer aqui, sabe? Então é um ponto inicial que é tão básico para eles que a gente já tem que ter uma quebra total de paradigma. Hoje a gente consegue lidar bem com essa situação, mas no início foi bem difícil. Coitado do conferente técnico, né? No início ali, acho que foi um dos maiores desafios, né? A parte da conferência, porque entrega, a gente sabe, logística acontece, o projeto lá, a venda, ela acontece, mas a conversão disso, né, para conferir e fazer dar certo lá na ponta é um desafio, né? Mas para fazer o projeto também né, toda criação também ela acaba sendo um pouco diferente, porque você tem que adaptar a tudo, né? O cara vai te dizer, não tem uma lareira de 1,60 m, tem uma lareira de 55, 60 polegadas, né? Eu tenho uma geladeira desse tamanho, tudo para você criar já é diferente. E pegando o gancho dessa parte de diferença, o que é legal aqui, a gente está sentindo esse ritmo agora recentemente, é a valorização também do projeto, né? Como é a percepção não só do americano, mas até do próprio brasileiro em relação àquilo que a gente entrega. Porque eu penso, né? Eu tenho uma história também com planejados e uma coisa que sempre me machucou, e quem está escutando e trabalha com isso vai entender, além da gente aqui, é o quanto que, às vezes, o nosso trabalho de criação, nosso trabalho intelectual, de desenvolvimento, ele é dado de graça, né? O nosso intelecto, ele vai ele é, desculpa a expressão, mas ele é prostituído, né? E aqui, isso a gente está tendo oportunidade hoje, né, Rafa, de fazer um equilíbrio, inverso, né? De conseguir valorizar essa entrega dessa criação, né? A gente tem na nossa equipe pessoas muito criativas de conseguir fazer com que isso seja uma ferramenta de venda, sim, mas não uma coisa que eu vou te dar para te implorar uma venda, né? Para você pegar minha ideia e sair, né, 10, 15 concorrentes e executar com aquele que faz mais barato. A gente está tendo essa oportunidade também de reconstruir essa coisa do planejados que eu acho que é ruim no Brasil aqui. Por quê? Porque é cultural aqui, da cultura americana, de se valorizar o trabalho, se valorizar o pensar, né? A criação e até porque não tem tanta gente que faça isso. E se tem uma coisa que americano não é bobo, né? Americano não faz de graça. Americano não vai fazer um projeto para você de graça. E a gente tá se apropriando disso para também, né? Quando a gente faz a nossa criação, o nosso projeto, o nosso desenho, tá ali também a gente conseguir passar isso de uma forma que não, né? Que tem um custo, tem um valor para o cliente. Isso seja feito uma troca. Você consegue dar valor ao teu tempo, né? Exatamente, porque é tempo, né? Por incrível que pareça, para você fazer um projeto vai tempo. Eu respeito muito os clientes nesse sentido, porque eles não estão ali fazendo, mas muitos deles não entendem, né, o tempo que demora às vezes para você fazer não é nem fazer um projeto do zero, às vezes pegar um projeto que está pronto e modificar ele. Então esse respeito ao tempo ele é muito importante, né, porque é a valorização do trabalho, do conjunto todo, da entrega. E aqui isso é uma das coisas que eu admiro bastante na América, é essa valorização ao intelecto, ao tempo que a pessoa dedica, a energia que ela coloca para fazer algo. Ô Guilherme, a prestação de serviço de vocês, a montagem é feita por brasileiros, americanos? Como é que vocês chamam um montador de móveis aí? Como é que nós chamamos o montador de móveis, Rafa? Cara, é o montador também, que nem aqui? A gente não mudou a nomenclatura ainda não. Não, a gente tem alguns hispanos, alguns latinos na equipe também, mas ela é praticamente composta de brasileiros. Eu não quero parecer presunçoso, mas hoje para você estar aqui,
né? E eu digo isso com propriedade de quem né, passou por alguns perrengues para estar aqui, passa ainda. E aqui eu quero deixar também a minha admiração pelo Rafa, porque a gente falou da história dele ali no começo, e eu acho que uma coisa que é bacana é que ele já tinha uma estrutura, já tinha um legado, ou seja, já era vitorioso lá, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Renan? De sair da zona de conforto, de fazer algo diferente, de se desafiar. Então ele tinha lá vamos chamar do legado com a família dele, com o pai dele, e ele quis construir isso aqui do zero, como ele falou agora há pouco. E eu digo isso porque não quero parecer presunçoso, mas estar aqui é bem mais difícil do que as redes sociais mostram, né? A gente tá num país que não é o nosso, a gente tem uma dificuldade seja da língua, seja da cultura, seja de algum preconceito, longe da família, um monte de coisa. Quando a gente fala de montador, também, né, a régua dos caras que estão aqui também ela é alta, né? A gente tem aí na equipe pessoas que também estão nesse mesmo patamar, né? Não estão, se quisessem fazer mais do mesmo, não estariam aqui. Em resumo, é isso que eu quero dizer. Eu queria também contribuir aí nessa situação que o Guilherme falou, e é bacana porque eu tenho uma responsabilidade em passar para vocês, e vocês vão passar para todas as pessoas que escutam vocês, e eu acho que é muito importante passar essa mensagem. Não é fácil. Qualquer pessoa que falar para vocês que é fácil tá mentindo, tá? Ou ele tem algum objetivo por trás. É bacana o Guilherme relembrar isso, e eu quero contar um pouquinho para vocês. Cara, eu saí do Brasil, eu tinha praticamente 100 funcionários. Então, quando eu queria fazer alguma coisa, eu pedia para um dos meus gerentes, que eu tinha vários. Então, tipo assim, a minha posição era muito mais de pedir para algum chefe de equipe, algum coordenador, a um chefe de depósito e tal, toda essa estrutura que eu tinha no Brasil. E quando eu pensei em desenvolver um negócio aqui, quando eu falei para vocês da oportunidade do recomeço, é realmente se descolar da zona de conforto, sabe? Eu vim para cá, pensa, eu deixei toda uma estrutura montada, perfeita, rodando, funcionando, vitoriosa, e vim para cá sozinho, para começar do zero, onde eu vou falar para vocês que eu fiz tudo aquilo que o começo exige, sabe? Desde descarregar caminhão, de carregar caminhão para até a casa do cliente, sabe? Eu só não montei, coisa que eu fiz muito no Brasil aí no começo, mas antes disso eu fiz muita coisa. E essa parte do cuidado que tem que ter com o planejamento para qualquer coisa de Estados Unidos é muito importante, porque aqui envolve situações como visto, que eu vou falar para vocês que é o ponto mais crítico dentro dessa situação como um todo, que incomoda muita gente, porque é muito difícil a gente se adequar às legislações que esse país aqui exige. Então, as pessoas precisam se planejar, sabe? Não é uma coisa de simplesmente vir aqui e fazer, acha que vai chegar, vai fazer acontecer. Por isso que muito mais gente tem insucesso do que realmente consegue realizar grandes feitos aqui na América. Porque não é fácil, é difícil, é bem difícil. Mas, claro, tu com foco, determinação, como eu falei para vocês, eu não sou um empresário de ficar atrás de um balcão ou dentro de uma sala exigindo um monte de coisa e eu não saber o que acontece. Não, eu tô junto, eu vejo acontecer, a gente vai pra guerra junto, eu sinto a dor junto, e eu acho que esse é um dos fatores aí, dentre de tantos que a gente tá fazendo com maestria, que pode estar nos fazendo ter um pouquinho só de sucesso aqui na América. Maravilha, depois dessa lição aí, dessa história, eu acho que dá para trazer muita coisa para cá, né? Eu me identifiquei muito com a fala do Guilherme sobre, pelo que eu entendi, vocês estão conseguindo vender muito mais a solução do que o produto em si.
né? Porque o mercado dá essa abertura, tanto pela questão da negociação, né? Da pessoa que está do outro lado conversando com vocês e abrindo o budget dela, abrindo os recursos, o quanto que ela tem, quanto a questão de valorizar também o trabalho do intelecto, que também é uma coisa que a gente percebe muito, até pelas startups que tem e pelo celeiro que é de startups dos Estados Unidos. E isso vem da cultura. Acho que ajuda bastante o mercado de vocês, né? Então, acho que o que eu pude perceber é que tem esse ganho nesse tipo de mercado. E é isso aí, então a gente quer agradecer o tempo de vocês, agradecer por estar conversando com a gente aí num sábado. Aí também é sábado, então vocês podiam estar muito bem na piscina e estão aí conversando com a gente, ajudando a trazer conteúdo. Não, piscina não, porque agora aqui tá frio. Tá friozinho já. E uma curiosidade, vocês trabalham no final de semana também ou é só durante a semana? Olha, essa questão do trabalho, ela é... A gente, né, vamos chamar de PDV, né? Não é uma loja, é um escritório com showroom, ele não abre final de semana. Agora, aquela coisa que eu digo, né? Quem trabalha com vendas tem que estar pronto para trabalhar a qualquer momento. Trabalha todo dia, o tempo todo, tem que ter o seu lazer. Eu gosto de aproveitar, de passear com a família, com as meninas. Agora, a gente trabalha de segunda a sexta. Ontem, eu acho que eu terminei, era quase 11 horas da noite que eu estava fazendo o trabalho. Eu acho que a gente tem uma maturidade aqui, né? E eu admiro o Rafa na gestão dele, que é isso. Não é tão o que você tem que fazer de expediente, mas aquilo que você tem que entregar. Então, é entrega. Maravilha. Entregou o que tem que entregar. E o Rafa fala uma coisa que eu acho engraçado. Você pode fazer em 4 horas ou você quer ficar 24 horas. Me entrega. Eu gosto da frase liberdade com responsabilidade. Exato, com comprometimento. Eu tenho isso desde o Brasil, vou falar pra vocês, dentro das minhas equipes aí. Eu nunca me preocupei muito, que o cara, se as minhas lojas sempre abriram 9 horas da manhã, se o cara tinha que chegar 8h30, 30 minutos antes. Tem o cara que é organizado, que ele chega 30 minutos antes pra organizar a sua agenda e tal, e eu acho legal. Mas tem o cara que chega 9h30, só que é o seguinte, ele rende muito. Ele, no período que ele está trabalhando, ele não está focado em coisas pessoais, ele está focado em fazer aquilo que ele foi programado para fazer, que é vender, que é trabalhar relacionamento, isso e aquilo. Então, eu não me preocupo muito com a quantidade de horas que cada um desenvolve. Eu me preocupo com o objetivo. Cara, a nossa missão é tal. Se tu vai realizar essa missão em 1 hora, vai embora, pô. Vai embora, vai curtir, vai fazer o que tu gosta. Eu sempre digo, uma loja de planejado não é o melhor ambiente pra gente fazer amigos, não é o melhor ambiente pra gente... Se fizer, é um plus. Nossa missão, todo mundo que vai trabalhar, cara, é a gente desenvolver, é a gente vender, é a gente trazer o nosso dinheiro. E o foco disso todo momento a gente tá direcionado com o máximo de atenção nos nossos afazeres diários. Entendeu? Então, se o cara consegue desenvolver isso em 1 hora, 2 horas, cara, vai estar com os amigos, com quem tu escolheu pra estar do teu lado, na tua casa, fazendo churrasco, indo pra piscina, ou indo pro parque aqui, que a gente vai muito. Então, assim, ó, é isso. E quando tá trabalhando, cara, baixa a cabeça e vamos focar no trabalho, sabe? E esse sempre foi a minha forma de ver as coisas, inclusive aí no Brasil, sabe? Porque... o cara, tem aquele cara que fica na frente do computador fingindo que tá fazendo projeto, fingindo que tá olhando o projeto. Tô fazendo uma alteração. Porra, eu tô há 25 anos nisso. O cara vai ficar clicando ali no mouse, fingindo que tá fazendo pra cima de mim. Então, assim, ó, é o que eu falo. Cara, tu pode enganar todo mundo, mas eu não vai enganar. Você entendeu? Então, assim, ó, cara, é foco no objetivo, velho. A gente tem um resultado, tal... E é isso, a tua meta é tal, vamos executar, vamos fazer. E a gente percebe, cara, que a gente tá à frente, quem é o cara que faz a diferença e quem é que fica fingindo que tá fazendo. Maravilha, então. Maravilha. Rafael, queria agradecer então em nome da WePlan aqui de todo mundo, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela tua presença, por ter contribuído com tanto conteúdo bacana. E, cara, com certeza terá outras vezes aí, acho que teria horas e horas de podcast aqui pra gente gravar e muito assunto, muita história. E Guilherme, da mesma forma, cara, obrigado mais uma vez aí por essa parceria de longa data
E que bom aí tá podendo, através de você, fazer outras conexões como essa que a gente tá fazendo com o Rafael aqui hoje. Então, prazer mesmo aí, gurizada. Obrigadão. Valeu, Rafael. Valeu, Guilherme. Realmente, se a gente puxar assunto aqui de móveis planejados, a gente vai longe, né? Experiências e marcas e posicionamento, mas eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente criar um novo tema. Agora vocês já nos conhecem, o Guilherme já é de casa. E é isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês e pelos ensinamentos hoje. Isso aí, galera, valeu. Até a próxima. Obrigadão. Obrigado, valeu. Abração. Valeu, abraço.